A gente está aqui agora com uma mesa aqui bem interessante, porque a gente vai dialogar, conversar com quem está na ponta do turismo, né? Quem está ali atuando nas cidades, que está ali, né, recepcionando o turista nacional e internacional, aquela pessoa que está ali encantando. E aí, antes de passar a palavra aqui para eles, vou rapidamente também apresentar o que a gente tem feito na Embratur, em especial, né, na Embratur Lab, para trazer, dar evidência ao trabalho, né, dos guias de turismo. Lá, primeiro, agradecer aqui a organização por dar esse espaço, né, aos guias, por trazer esse debate que é tão fundamental e, mais do que isso, né, fazer com que a gente reflita sobre esse tema, né, o turismo sustentável na prática, o papel do guia de turismo na preservação ambiental e cultural das nossas cidades. E, primeiro, colocar, né, o papel da Embratur é promover a imagem do Brasil no mercado internacional. E aí, como, né, uma pergunta que a gente faz aqui nessa atual, na gestão da presidência do Marcelo Freixo, é como que a gente pode também gerar um impacto positivo, né, nas cidades, nesse olhar de quem está recebendo, né, os turistas. A gente bateu nessa semana aí recorde, 7 milhões de turistas chegando no Brasil, e a gente também tem esse olhar, né, de como que a gente pode fazer essa contribuição, né, para quem está ali no território. E aí, lá na Embratur Lab, a gente criou o Laboratório de Encantadores, que é uma parceria entre a Embratur e a UF, numa formação, né, um objetivo de qualificar e fortalecer a atuação dos guias de turismo do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente trabalha com 3 trilhas nessa formação, uma trilha de gestão, uma trilha comportamental e uma trilha de cultura, e também oficinas participativas, que a gente, com essa turma e também convidando outros guias, a gente tem uma ideia da construção de um plano participativo de fortalecimento da categoria, que fica o convite, né, para todos vocês também, né, a gente contribuir e construir em várias mãos. E aí, a gente passa a palavra agora para o Alberto Matrilhas, que é CEO da Matrilhas, agência de atrativos naturais e presidente da Associação de Guias de Maricá. É isso, a atuação do guia é muito importante, conecta experiências, né, o território, as vivências. E aí a pergunta que eu faço para você, Alberto: como a associação tem atuado para capacitar e unir guias em torno da agenda do turismo sustentável e da preservação ambiental? E, mais do que isso, de que forma esses guias, né, podem ser agentes multiplicadores do lema desse seminário, que é preservar é prosperar. Então, orientando turistas e fortalecendo a imagem de Maricá como destino responsável. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, convite do INTUS, dos guias de turismo participar do CITUS 2025. Né? Nós estamos no fronte do turismo, nós identificamos os problemas e nós influenciamos os turistas a praticar o turismo sustentável, o turismo legal. Em relação à Embratur, a Embratur está sempre presente, viemos com eles agora em Friburgo, tratando mais ou menos do tema parecido, no Salão de Turismo em São Paulo. Agradecimentos ao Embratur, ao presidente da Embratur, estende lá o nosso agradecimento. E eu preparei aqui um painel que eu queria mostrar para vocês. Cadê o controle? Eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá. Então, pessoal, mais que um acompanhante, um agente de transformação. Posso levantar aqui para poder ir acompanhando? Quando pensamos em um guia de turismo, muitas vezes imaginamos alguém que aponta direções, narra fatos, no entanto, essa é uma visão limitada. O guia moderno é muito mais que isso. É um intérprete cultural, um educador ambiental, um embaixador do destino. E é essa capacidade de influenciar que os posiciona como peças-chave na preservação dos nossos tesouros naturais e culturais. O guia como educador ambiental. O primeiro e talvez o mais evidente papel do guia é de educador ambiental.
Em um mundo onde o turismo de massa pode gerar impactos negativos, o guia é a primeira linha de defesa. E a conscientização explica a fragilidade dos ecossistemas e os riscos da poluição, transformando a visão do turista de apenas ver para poder valorizar e proteger. As boas práticas. A orientação sobre o descarte correto do lixo, a importância de não alimentar animais silvestres, uso consciente de recursos como água e energia, escolha de produtos e serviços sustentáveis locais. O guia como um guardião cultural. A preservação cultural é igualmente crucial. Cidades são repositórios de histórias, tradições, artes e modos de vida. O guia é o narrador dessas histórias e intérprete dessas tradições. Respeito e autenticidade, valorização do patrimônio material. Um exemplo prático é lá em Nova Friburgo, que um guia pode não mostrar as belezas naturais de Lumiar. Pode não só mostrar essas belezas naturais, mas também contar sobre as tradições dos moradores e a história da colonização suíça. Fizemos isso agora em Lumiar e foi muito aceito pelos visitantes. O monitoramento e proteção ativa. Além de educar, o guia de turismo atua como um observador ativo e um defensor do território. Nós estamos no front, então identificamos o problema e são frequentes os primeiros a identificar. Comportamento inadequado dos visitantes, danos a sítios históricos ou ambientais, situações de exploração. Ação e reporte. Atua como os olhos e as vozes que zelam pelo destino em tempo real, reportando incidentes a autoridades competentes. O guia é o promotor do turismo sustentável. O guia é um promotor de turismo sustentável. Ele incentiva o consumo consciente, a escolha de operadores e produtores locais e a redução de pegada ecológica dos visitantes. As práticas sustentáveis, orienta sobre o comportamento responsável, conexão com comunidades, estabelece pontes entre visitantes e moradores, e o legado positivo que os visitantes podem deixar, que é inspirar o visitante a se tornar um defensor do lugar, construindo um legado de respeito e valorização às futuras gerações. O impacto econômico local. Ao direcionar os turistas para pequenos negócios, artesãos e restaurantes locais, o guia contribui diretamente para a economia da comunidade, apoio ao comércio local e a distribuição de benefícios. Toda a agenda gerada pelo turismo que fique naquela comunidade, né? Essa é a sustentabilidade que nós pregamos na associação. E agora fundamos também a FAGTUR, que é a Federação das Associações de Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar da mesma forma, com turismo sustentável e legal. O futuro está em nossas mãos. Em suma, o guia de turismo é muito mais do que um acompanhante. É um pilar fundamental da estratégia de preservação ambiental e cultural de qualquer cidade. O guia de turismo desempenha múltiplos papéis essenciais. Educador, que conscientiza sobre a importância do ecossistema, guardião das tradições e do patrimônio cultural, protetor que monitora e reporta ameaças ao patrimônio, promotor de práticas sustentáveis e desenvolvimento local. O futuro de nossas cidades e patrimônios, em grande parte, está nas mãos da voz desses grandes guardiões. Esse é o painel que eu preparei para poder mostrar um pouco do que os guias de turismo proporcionam ao turismo real e legal em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Obrigado, Alberto. E é isso, né? A gente termina com essa frase é muito importante, né? O futuro das nossas cidades, dos nossos patrimônios, né? Daquilo que a gente tem, tanto criado pelo homem, mas também aquilo que é natural, né? Essencialmente, está nas mãos desses guardiões. Então, isso aí reforçando, né, esse papel do guia de turismo. E aí a gente faz um salto, uma viagem de Maricá, né, da Costa do Sol, lá para a Costa Verde, né? Então a gente vai até Angra para conversar com o Baltazar. Isso, Angra é um destino de grande apelo natural, né? Gosto muito lá de Angra, Ilha Grande e outras regiões, mas o Baltazar, ele é turismólogo, pesquisador dos segmentos turísticos LGBT e afroturismo e CEO e cofundador da startup Tetur App. E aí eu queria perguntar para você, Baltazar, como você, enquanto guia empreendedor, trabalha para que
a experiência do turista esteja conectada a essa preservação ambiental e a valorização da cultura local. E aí, para também deixar aqui para todos nós presentes, quais aprendizados da sua trajetória mostram que preservar é prosperar? Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde à mesa que está aqui posta. Boa tarde também aos organizadores do evento, o pessoal aí da iluminação, da técnica. Bom, através da minha jornada empreendedora, esse é a tour, a minha logo, tudo bonitinho, muito obrigado. Eu descobri como fazer o turismo, como pensar o turismo de forma sustentável, ou seja, como praticar esse novo turismo na minha região sem ser predatório, como eu já vi acontecendo há um tempo atrás, o turismo de massa. Dessa forma, com a tecnologia, que é a minha base dentro da minha empresa, do meu empreendimento, a gente começou a desenvolver novos roteiros. Por exemplo, ao invés da a gente vai fugir um pouco das escunas e entrar mais nas cidades com roteiros através do uso de bicicletas. Por exemplo, é um roteiro vai de bike para descobrir a cidade através da bicicleta. Ou então a gente conhecer a cidade através de sua história, que é um tipo de roteiro que em Angra dos Reis não acontece muito, em Paraty sim, que fica ali do lado, mas a gente também vai para esse lado, assim, da história da cidade. Ou a gente também promove, junto com outras ONGs, o recolhimento de lixo de praia, que lá a gente tem uma ONG chamada Viu Pegou, que promove a limpeza de praias. Então, através da tecnologia e ações de guias, a gente pode fazer essas collabs com outros empreendimentos ou outras pessoas e promover o turismo sustentável na nossa localidade. Com a Tour e como pessoa, como militante, como pessoa do turismo, também estamos fazendo uma ação, que é uma ação de patrimonialização de um bem que descobrimos através das nossas pesquisas em Angra dos Reis. Se quiser, cadê o controlezinho para eu passar? Só para vocês verem rapidinho. Eu preparei rapidinho uma ação. Bom, Madame Satã, para quem não sabe, foi uma grande personalidade do século passado. Era uma personalidade, uma pessoa preta, João Francisco dos Santos, era uma pessoa preta que lutava contra o racismo e também uma pessoa abertamente LGBT em sua época, que ser LGBT responsabilizava como prisão no Brasil muito recente, não faz muito tempo. Bom, Madame Satã teve uma história muito grande aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Lapa, mas poucas pessoas sabem que Madame Satã, no final de sua vida, foi preso e esteve em Ilha Grande por algumas questões. E também, a partir do momento que sai desse presídio, que é o presídio de Ilha Grande, que também tivemos lá a Graciano Ramos, que escreveu um livro sobre também o presídio de Ilha Grande e outras personalidades, Madame Satã escolhe a Vila do Abraão para morar e permanece por lá e falece em Ilha Grande. E a gente, através do IFAM, a gente está solicitando a patrimonialização do seu túmulo para contar a sua história a partir da nova visão de novos turismólogos, novos trabalhadores do turismo. A gente já faz esse roteiro pensando nas suas ODS, que eles estão envolvidos. Isso é bem bacana, a gente começar a pensar novos roteiros turísticos já a partir das ODS e também da valorização, né, cultural regional. Porque, a partir disso, para quem não sabe também, Madame Satã vivia em Abraão, mas o Cartola, que era aqui da cidade do Rio de Janeiro, vivia também lá em Abraão, visitando Madame Satã, que eram grandes amigos. Então, a gente faz um resgate cultural de um Brasil que não é tão distante do Brasil de hoje, mas que foi esquecido, foi colocado à margem pela história. Esses são os objetivos. Esse, sim, foi quem foi Madame Satã. Também foi um grande capoeirista, então é super respeitado dentro da capoeira em todo o Brasil. Aqui somos nós, lá, esse é o túmulo, que tem essa lápide, que é muito bonita, que foi feita através de seus amigos de São Paulo. Aqui é uma visita técnica já com a comunidade local de Abraão. A gente já está fazendo a visita técnica com uma ONG de Abraão, da Vila do Abraão, Ilha Grande. Aqui também a gente já tem o IFAM e outras pessoas, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo e alguns ativistas aqui do Rio de Janeiro visitando para promoção. E nisso a gente já também teve destaque de Angra dos Reis e dessa ação de patrimonialização, que pode vir a ser o primeiro
patrimônio do Brasil com a temática LGBT. Ou seja, até hoje, dentro do IPHAN e dentro do país, a gente não tem nenhum patrimônio com a temática LGBT. Possivelmente, esse pedido sendo acatado pelo IPHAN e sendo promovido, ele vire o primeiro do país, o primeiro patrimônio LGBT do país. Essas são as mídias que a gente já teve destaque. Museu, essa sou eu, minha irmã, que a gente que gerencia a startup, a área de tecnologia administrativo. E aqui é um pouquinho sobre a tour, os contatos, e-mails, se alguém tiver interesse. Meu nome é Baltazar, e é isso, muito obrigado. Mas falando e respondendo um pouquinho mais, nessa trajetória é isso, eu percebi que o turismo, ele, para além do que a gente está habitual no nosso trabalho, de fazer, de só levar as pessoas para que elas conheçam, e nisso a gente já transforma a vida de muita gente, a gente também pode ser agentes que promovem a mudança turística. Como isso que eu estou fazendo, pedindo a patrimonialização do túmulo, eu estou moldando um novo turismo da minha região. Então, lá não se trabalha o afroturismo, lá também não se trabalha o turismo LGBT, e aí se cria novas formas de economia para aquela região, novas formas de pesquisa e tudo mais. Eu acho que, a partir da minha experiência como turismólogo, guia e também empreendedor, é isso que eu tenho para passar para todos aí. É sobre você também ser um agente de mudança local. Não só participativo, mas promovendo essa mudança. Muito bom, gente. E é isso, né? A gente quer muito um turismo que seja inclusivo, um turismo que seja inovador, que seja também sustentável, né? E que esteja, claro, né, dentro desse processo, ao lado do meio ambiente, da natureza. Mas, infelizmente, se a gente olhar o setor do turismo em si, ele é um setor ainda que libera muitas emissões, e muito por conta do deslocamento, do transporte, né? Se a gente pensar tanto aéreo, terrestre. Então, a gente também precisa aqui valorizar iniciativas como a Jungle Bikes. E aí, né, o Marcelo vai falar um pouquinho, né, sobre a Jungle Bike. Ela conecta esporte, aventura e natureza. E a pergunta aqui que eu faço pode ser norteadora, mas também conta um pouco para a gente da história. Como iniciativas assim podem regenerar territórios, né, e gerar novas formas, né, de laços, criação de identidade, né, e que possa, é claro, contribuir para um turismo sustentável. E, na sua visão, né, de que forma o guia de turismo pode transformar, né, um passeio em uma experiência de conscientização ambiental para o visitante? Então, está com você. Obrigado, Marcelo. Uma boa tarde para todos. Um agradecimento mais do que especial para o evento, que para mim já é um troféu estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha ideia, do que é a Jungle Bike, e estar aqui trocando um monte de experiência com vocês, cara. É maravilhoso isso, tá? Olha, a Jungle Bike, ela foi... Vou começar, então, assim, voltando um pouco, eu estou um pouco nervoso. O guia de turismo, ele é aquele que tem a capacidade de transformar a sua viagem em uma experiência maravilhosa ou tenebrosa. Então, cabe a nós se empenhar para poder te proporcionar boas memórias. A Jungle Bike é uma realização de um sonho. Como eu trabalhei nos principais pontos do Rio de Janeiro, Porto, recebendo os navios, e o Sambódromo, e também trabalhei principalmente nas principais empresas de turismo de aventura, fazendo as principais trilhas do Parque Nacional da Tijuca. E aí eu vi que era uma loucura, por exemplo, visitar o Cristo Redentor, em que o cliente ele precisava de um dia inteiro para poder visitar uma única atração. E aí a Jungle Bike foi uma realização do sonho de proporcionar às pessoas chegarem no Cristo Redentor de bicicleta. Lá você consegue chegar a pé, de van, de trem, de helicóptero, e não tinha de bicicleta. Então, eu me empenhei em adquirir bicicletas adequadas para as subidas e descidas do parque,
Vocês viram nas fotos que a Kombi, ela também foi uma forma sustentável, porque se eu quisesse comprar um carro novo e comprar bicicletas novas, utilizando os recursos novos, eu não estaria pensando sustentavelmente. A Kombi é 1998, cabem 10 bicicletas e 9 pessoas. É um carro que não paga mais imposto, é um carro que a manutenção é barata, é um carro viável. As bicicletas, para vocês terem uma ideia, eu fui muitas vezes para os Estados Unidos levando grupos para Orlando, no Disney World. Não? Foram 26 vezes. E aí, nas últimas vezes, eu comecei a trazer bicicletas para colocar em prática essa ideia. Simplesmente, as novas bicicletas que eu trouxe, eu pensei assim, bem, mas se eu vendê-las, eu consigo comprar 3 usadas. E aí eu trouxe 2, mas no final eu tinha 6 bicicletas usadas, que me permitem perfeitamente conduzir o tour. Eu não precisava de bicicletas novas, aro 29, com a melhor tecnologia. Eu tinha que ter bicicletas adequadas para aquele passeio. Os clientes inicialmente olhavam e falavam assim, pá, mas essa bicicleta é antiga. A bicicleta de 25 anos atrás. Aí ele, cara, então você está me proporcionando também uma experiência vintage. Exatamente. Você está andando numa Kombi antiga. Obrigado. Eu tive até um caos que eu tenho que contar, gente. A Jungle Bike estava estabilizada no Jardim Botânico. E aí um dia estava passando um cliente e ele viu a Kombi. E ele falou assim para mim, você pode me levar em Ipanema? Eu falei, pá, mas eu estou agora terminando tudo, estou guardando as bicicletas. Não, eu te pago R$150 para você ir lá. Bem, não são 5 quilômetros. Bem, eu aceitei, claro, e levei esse cliente que foi chorando do Jardim Botânico até Ipanema, porque ele lembrava do avô dele que tinha uma Kombi. E aquilo foi uma lembrança que eu não consigo nem dizer como que foi isso, gente. É uma coisa, assim, eu fico sem palavras. Mas é só para vocês entenderem que é possível a gente fazer com recursos usados. Todas as ações da Jungle Bike, eu antes pensei se eu posso utilizar recursos reutilizáveis antes de comprar um novo. É claro que os capacetes são novos, as luvas são novas. Mas, por exemplo, a garrafa de água que eu utilizo, eu fiz uma pesquisa no mercado e existe uma única que tem 700 ml, ou seja, ela é um pouco maior, ela tem um bico mais bacana, ela tem um plástico um pouco mais duro, mas ela é reutilizável. Então, aquele cliente que comprou o meu passeio vai utilizar aquela garrafa de água que eu dei para ele durante toda a viagem dele que ele esteve no Rio de Janeiro. E ele lembrou da aventura que ele viveu e teve boas memórias no Parque Nacional da Tijuca. Então, a Jungle Bike, ela mostra o Parque Nacional da Tijuca de uma forma única, porque de bicicleta você tem a aproximação dos macacos, eu já vi tatu, cobras, até o Tamanduá Bandeira já chegou perto da gente. De carro você não consegue isso, e de pé a pé você não consegue atingir toda aquele percurso que eu consigo fazer de bicicleta. Outra ideia muito bacana, que depois que eu fiz o curso Defensores da Terra, gente, anotem esse nome, Defensores da Terra, eles abriram a minha mente sobre a sustentabilidade. E aí a Jungle Bike ela é totalmente sustentável. Inicialmente, o piquenique que a gente fazia, eu comprava os sanduíches prontos, que vinha com aquelas embalagens super duras, e aí eu comecei a perceber que eu estava produzindo lixo. Falei, não. Então, eu faço o bolo, eu faço o sanduíche, eu levo as frutas, tudo em embalagens que são reaproveitadas. Então, eu pego o Tupperware de casa, coloco o sanduíche lá dentro. Na hora de oferecer para o cliente, eu abro, coloco na mesa e o cliente aceita isso muito bem. Ele não precisa comprar o lixo e produzir o lixo. E outra coisa, tudo que a gente produzia de lixo dentro do parque voltava para dentro do carro. O lixo eu não deixava no parque. Tá? É uma forma sustentável da Jungle Bike causar apenas o impacto na sua lembrança, na sua recordação.
e não no parque. Tá? Isso para mim era extremamente importante. E nos pontos de parada, onde eu encontrava algum tipo de lixo, eu catava e botava no bolso. E o cliente me olhava e falava, pai, ele está catando lixo. Eu estou catando lixo, porque eu não quero que os próximos também vejam. Infelizmente, nosso povo... Vamos pular essa parte. Então, assim, gente, a Jungle Bike ela permite você conhecer áreas urbanas, áreas de natureza e, principalmente, uma conexão. Eu escutei muitos clientes que voltaram para casa, mandaram um e-mail, e quando eles viam as fotos, que nem a gente está fazendo agora, eles diziam que aquilo ali foi o melhor momento da viagem dele. E eles passaram para... Teve clientes que passou até por outras cidades, como Foz do Iguaçu, por exemplo, mas eles faziam questão de me dizer que aquele momento que eles viveram, aquelas 5 horas, porque eu vendo como 4, mas fico 6. E aquelas horas foram maravilhosas. Isso, gente, é essa conexão com a natureza que proporciona. Não fui eu e nem foram as bicicletas. Foi essa conexão e foi essa... Cara, é um prazer, gente. E nós, como guia de turismo, eu tenho certeza que meus colegas vão confirmar aqui com o que eu vou dizer, a gente trabalha para fazer as pessoas felizes e terem boas memórias. Então, eu julgo que o guia é a parte mais importante de um produto turístico que você compra e você nunca sabe o que é. Porque você só olha lá na televisão e fala, pai, eu quero fazer aquilo ali. E aí cabe a nós proporcionar uma experiência maravilhosa. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Quem te ouviu aqui nem sabe que você estava dizendo que estava nervoso, né? Então, e você falou aqui no início também, estou nervoso, mas eu acho que provou que não está, não. E assim, um ponto aqui que é importante, né? A gente está ouvindo aqui várias experiências, né? Experiências que cruzam o Estado, experiências que trazem também elementos do lúdico, elementos também da imagem. E a gente agora vai ouvir um pouco o Luiz, né? Para a gente também ouvir sobre a fotografia, né? Isso é muito importante. O Luiz, com seu trabalho como guia e fotógrafo, ele conecta essa beleza do Estado do Rio de Janeiro, e a gente pode dizer aqui que o Estado do Rio de Janeiro tem muita beleza para poder mostrar, né? E também esse processo, né, que é importante da gente também, né, preservar para prosperar. E aí uma pergunta que eu faço aqui para o Luiz, né, nesse bate-bola, como a fotografia pode ser uma ferramenta educativa para um turismo sustentável? E quais experiências, né, em suas rotas mostram que o guia de turismo pode ser esse protagonista, né, na divulgação dos destinos menos conhecidos? Então, locais onde a gente pode produzir novas rotas. Primeiro, sobre fotografia, né? Isso me lembra quando eu era bem novo. E eu ficava vendo aqueles filmes medievais e eu não me importava muito com aquilo, né? Só que hoje em dia eu percebo o quanto a fotografia, o vídeo em si, não somente a fotografia, o quanto isso motiva as pessoas a quererem conhecer locais que são diferentes do que eles conhecem naturalmente. Eu lembro até de, assim, a Pedra do Telégrafo, por exemplo, que foi ali foi um experimento para mim. Eu já guio lá desde 2013, mais ou menos. E quando eu iniciei, as pessoas ainda ficavam muito surpresas, né? Falam, nossa, as pessoas estão se colocando em risco. E a grande verdade, hoje em dia, todo mundo já sabe lá, né, que ela é até a famosa Pedra da Ilusão. E eu tenho muito orgulho, né, de participar do desenvolvimento daquele espaço que fica em Barra de Guaratiba. Não sei se todos sabem. Eu lembro que quando eu iniciei esse trabalho, pessoas do Rio de Janeiro compravam pacotes turísticos comigo em Barra de Guaratiba, e quando eles chegavam lá, eles falavam assim, nossa, eu não sabia que tinha um lugar assim tão bonito perto do Rio de Janeiro. Sendo que o Rio de Janeiro ainda continua bastante depois de Barra de Guaratiba. E é isso que eu acho que é a fotografia, né? Mostrando lugares até para o próprio turista local, que não é um turista, já que ele já é um local, né? Mostrando que aquele lugar ele é muito, assim, a nossa própria cidade ela é muito mais do que a gente conhece. Um outro exemplo é o Parque da Tijuca.
Tem um youtuber que ele sempre faz atividades comigo, que ele gosta de sempre estar indo comigo porque eu acabo ajudando ele, né, a criar bastante conteúdo. E ele ficou muito surpreso quando a gente foi conhecer as grutas do Parque da Tijuca. Tem uma época do ano que ela é muito específica, que é durante o verão, quando chega em torno ali de meio-dia, entra um feixe de luz no meio. Eu acabei não separando essa foto, mas assim, quem tiver interesse pode ir lá olhar nas redes sociais, que é Desbravando o Rio, é super fácil de achar. Entra um feixe de luz bem no meio da gruta e até as pessoas que já conhecem essa gruta, por conta desse fenômeno, eles perguntam onde é aquele lugar no Parque da Tijuca, sendo que são pessoas que já conhecem aquele lugar. Então, assim, a fotografia ela mostra um mesmo lugar de diferentes maneiras. Então, a fotografia ela é super importante. Inclusive, cadê o... Não é do Rio de Janeiro. Eu levei um grupo lá, foi um mês passado, e eles ficaram muito surpresos que parecia deserto do Atacama. É só apertar aqui no meio? O verde aqui? Cadê? Aqui. Vocês acham que esse lugar fica onde? Pico da Bandeira. Mas vocês já viram um céu desse jeito? Normalmente, a gente só vê esses céus em fotos do deserto do Atacama, ou até na Europa, mas no Rio de Janeiro, ou até em Minas Gerais, no Brasil em si, a gente não... achei que estava falando comigo. Mas a gente nem sabe que a gente consegue ter acesso a esse tipo de ambiente, né, que proporciona para a gente um céu tão bonito como esse. Tem gente que acha que precisa gastar rios de dinheiro para conhecer um local tão bonito quanto o Pico da Bandeira. Mas a grande verdade é que, a pouco mais de 400 quilômetros do Rio de Janeiro, a gente tem acesso a algo tão bonito como esse. A outra pergunta era? A outra é quais experiências nessas rotas mostram que o guia pode ser protagonista na divulgação desses novos destinos, dessas novas rotas, também distribuindo fluxo e valorizando as comunidades locais. Eu acho que um bom exemplo, eu acho que não tem como voltar direto. Eu vou... Como que volta para o último slide? Aqui, foi. Espera... Agora sim. Acho que Bitpoca é um ótimo exemplo. E Bitpoca ela tem uma gestão integrada que eu acho super interessante. Eu que não sou do Rio de Janeiro, eu que não sou de Bitpoca, eu fui convidado a fazer parte de um curso lá que eles integram tanto a comunidade, a iniciativa privada. Atualmente lá é uma parceria público-privada e também o governo. E toda essa somatória faz com que lá tenha uma gestão que funciona muito bem. Muito bem, porque eu, que não sou do Rio, eu consegui fazer um guiamento lá. Consigo fazer guiamento lá, né? E eu acho que toda essa somatória de forças faz com que o turismo ele seja muito mais positivo. Que a grande verdade é que o guia de turismo hoje em dia ele é mais do que somente alguém que vai e leva uma pessoa. Até brinco chamando que a gente não é um GPS ambulante, né? Mas a gente mostra emoção no que as pessoas estão vivendo ali, a gente consegue ensinar sobre o que está acontecendo, porque a gente já viveu diversas estações do ano, a gente já pegou chuva, a gente já pegou frio, calor. Então, a gente sabe exatamente passar o que está acontecendo. Então, atualmente, o guia de turismo se tornou mais do que somente um guia, mais do que somente um GPS, mas a gente acaba sendo um influenciador e um educador naquele ambiente, que é o ambiente de turismo, onde a gente consegue falar sobre a fauna, sobre a flora, e quando ele volta diferente. Inclusive, na última vez que eu vim nesse evento, eu vim assistindo e ouvi uma frase que eu achei muito, muito importante, que experiência não é somente quando a gente vai e volta de um lugar e a gente aproveita aquele lugar, mas é quando a gente vai e volta diferente daquele lugar. Então, acho que o guia de turismo tem esse papel fundamental de educar e fazer com que o cliente ele volte e seja embaixador daquele lugar, e ele motive os amigos que muitas das vezes nem se interessariam de participar daquele tipo de passeio. Da próxima vez eles vão se interessar e vai sair um pouco daquela, da próxima vez você me chama.
A gente, né, só para que reforçar o porquê que a gente chama o Laboratório de Encantadores de Laboratório de Encantadores, porque a gente ouviu aqui experiências encantadoras, né, de guias de turismo no estado do Rio de Janeiro, fora do estado também, experiências que vão para todo o Brasil. E aí, para a gente fazer uma rodada final, a gente tem ali até 1 minuto para cada um, e aí vocês fazem as considerações, mas, se possível, também responder uma perguntinha aqui. Qual legado você quer deixar para o futuro do turismo? E a gente faz aqui essa rodada, começando... Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Já fui diversas vezes a Bitpoca, já levei vários grupos a Bitpoca, e eu conheço bem lá a região, em Minas Gerais. Um lugar, é lindo, maravilhoso, realmente, o que você falou, eu corroboro aqui, ratifico. Uma vez, os turistas gostam muito de fazer totens, de catar pedras e colocar marcar o totem, aquele totem ali é meu, eu que trouxe, eu que coloquei. Os totens, os micos animais depositam os ovinhos deles ali nos totens. Naquele momento que você arranca aquela pedra, que você nem olha para ela, e vai montando uma em cima da outra, você está prejudicando ali. O meio ambiente não sabe, não tem essa noção. Como você falou, que as pessoas voltam dos lugares transformados, cabe ao guia de turismo passar essa educação. O mesmo acontece quando joga uma casca de banana, uma casca de laranja no chão, porque vira adubo. Se aquela casca de laranja e de banana, se você não transformar aquilo em compostagem, né, aquele processo biológico, vai continuar sendo lixo orgânico. Então, as pessoas voltam do nosso guiamento transformados. Essa é a função do guia de turismo, tanto no ambiente natural quanto no ambiente cultural. E é por isso que eu sou tão feliz com essa profissão. E trabalho para que ela se prolifere. E lá em Maricá, na região dos lagos, a gente tem feito muito isso. Na nossa cidade, a gente tinha, em média, 18 guias de turismo até a gente fundar a associação, e hoje são 140. E por aí, vamos continuar trabalhando para que vamos continuar sendo esses influenciadores da sustentabilidade e do turismo, que protege e agrega. Obrigado, Alberto. Passo também a palavra aqui para as suas considerações finais e também buscando responder nessa pergunta. O legado que você quer deixar para o futuro do turismo com você, Baltazar. Eu vou muito para a linha que eu já pesquiso, que é o afroturismo e o turismo LGBT. Eu acho que o legado que eu quero é trazer mais diversidade para o turismo atual e também trazer uma versão de um Brasil que é pouco conhecida, tanto na parte do afro quanto na parte LGBTQIAPN+, que temos histórias incríveis a ser descobertas ainda nesse país e exploradas de forma sustentável, e também promovida através das nossos trabalhos. Acho que é isso. Muito obrigado. Marcelo? Bom, eu não posso falar diferente do uso da bicicleta. Eu sou um influenciador. Se eu fosse um robô, eu teria rodas igual a bicicleta. Costumo dizer isso para os meus clientes. E eu também sou um influenciador da natureza. A conexão com a natureza, nós, seres humanos, somos pedaço da natureza. E a gente tem que respeitar ela com o maior respeito que existe. Como o colega falou aqui, uma casca de banana, é bom a gente dizer isso, que às vezes a gente faz uma trilha e a gente joga a casca de banana. Não. A casca de banana tem que voltar para o mesmo bolso que ela saiu. Tá? Porque uma casca de banana pode chamar um monte de formiga para uma trilha em que o próximo vai passar. Está errado, a gente não pode. Gostaria também de fazer um convite. Eu mudei a Jungle Bike, ela operou durante 10 anos no Parque Nacional da Tijuca, mas agora a gente se mudou para Saquarema, que eu vi uma cidade com um potencial incrível para o turismo. A prefeitura está investindo pesado e a gente vai ser a próxima bola da vez. Tá? Hoje ainda é visto como uma cidade do surf, mas ela tem muito mais do que surf. Ela tem todos os esportes contidos em uma cidade pequena, interligada de oceano, lagoas. Para vocês terem uma ideia, eu nunca vi em outro lugar, tá? Uma lagoa de águas hipersalina, ao lado tem uma lagoa de água doce e tem uma outra lagoa de água salobra. Gente, não existe isso. E você ainda, para chegar nesse local, passa por dentro de uma reserva natural em que tem um mico-leão dourado, além de vários outros animais endêmicos da região. Então, deixo o convite, venha conhecer Saquarema, que é linda de morrer. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Luiz, com você, a responsabilidade aí de... Para finalizar, né? Eu quero terminar essa palestra falando que o sucesso do turismo não está na quantidade de pessoas que um lugar recebe, mas na transformação que o turismo deixa nas pessoas e nos lugares. E eu faço parte dessa transformação. Eu venho de uma família muito humilde. Eu já morei em casa de pau a pique. Eu tenho 6 irmãos. E assim como o turismo mudou minha vida, eu tenho certeza que ele vai mudar a cidade e vai mudar o Brasil. Obrigado, obrigado. E aí, para quebrar o protocolo, já encerrando, eu queria que todos pudessem dar um... Oi? Uma pergunta. Pode ser. Pois é, você é bem ligeiro que eu vi que o tempo que terminou. Nós fundamos em Maricá agora a Central de Passeios, onde a gente recebe os turistas, orienta os turistas sobre os atrativos da cidade e oferece ele uma gama de roteiros. Temos já 10 roteiros lá funcionando, e os roteiros culturais, roteiro afro, pedagógico, de aventuras. Então, hoje nós temos a Central de Passeios funcionando no centro da cidade de Maricá, onde a gente presta toda a informação turística local. Obrigado aí pela pergunta, foi muito... E quem quiser saber um pouquinho mais sobre Maricá e sobre os guias de turismo da cidade, o Instagram é @guiasdemaricá. O Intus, verdade. Então, gente, e assim, e quebrando o protocolo é justamente isso. Eu queria uma salva de palmas calorosa para todos os guias de turismo do nosso país. E a gente encerra também fazendo essa pergunta para cada um, né? Encerra essa mesa fazendo essa pergunta para cada um de vocês. Qual o legado que vocês querem deixar para o futuro do turismo? Obrigado, gente.